Bom dia. Após reforma administrativa, governo volta seu foco para a aprovação da reforma da Previdência. Mas algumas medidas provisórias foram colocadas na fila de pautas para votação para não perderem a validade. STF invalida parte da reforma trabalhista que permitia o trabalho de grávidas em atividades insalubres. Supremo deve julgar hoje se o governo federal vai poder vender estatais sem autorização do Congresso Nacional. Greve geral e paralisação dos transportes públicos deixam cidades argentinas desertas. Tirolesa é instalada na Torre Eiffel, onde alguns corajosos podem se aventurar a 90 km por hora. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia! Chegamos à quinta-feira, hoje é dia 30 de maio de 2019. E a gente começa essa edição com os assuntos de destaque em alguns dos principais veículos de comunicação do país. No Carioca, o Globo. Supremo Tribunal Federal deve rever decisão que dificulta a privatização de estatais. No entanto, a tendência é que o plenário mantenha a necessidade de licitação para a venda. 8h34, destaque do Senado Notícias. Medida provisória que altera o Código Florestal vai perder a validade. Foi o que disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A Câmara aprovou ontem, por 243 votos a 19, a medida provisória de número 867, que justamente altera o Código Florestal. E na Folha Online, Câmara aprova a medida provisória do pente fino nos benefícios do INSS. A equipe econômica espera economizar 9 bilhões e 800 milhões de reais já neste ano, ao estabelecer regras mais rígidas. Girando os destaques, vamos para o Correio Brasiliense. Porto de Santos tem pouco mais de 10 toneladas de cocaína apreendidas em 5 meses. Este ano, 10 portos brasileiros apreenderam 18 toneladas da droga. E no G1, criança morre e 3 irmãos ficam feridos após serem espancados por tios em Planaltina de Goiás, diz polícia. Segundo a polícia, as crianças estavam morando com uma tia que é menor e o namorado dela. Os dois foram levados para a delegacia. Vamos para a revista Veja em sua versão digital. Colisão entre ônibus e caminhão mata 21 pessoas no México. Segundo as equipes de emergência, um dos veículos perdeu os freios e colidiu contra o outro. A tragédia aconteceu em Veracruz, que fica no Golfo do México. Na revista Exame, terremoto de 6 graus sacode El Salvador e é sentido na Nicarágua. Foi emitido um alerta de tsunami. Mais um destaque internacional no estado de Minas agora. Naufrágio mata 7 sul-coreanos e deixa 21 desaparecidos em Budapeste. O acidente aconteceu no rio Danúbio e ainda deixou outros 21 desaparecidos. Aprovada a medida provisória da reforma administrativa, mas o trabalho do governo está longe de terminar. Isso porque ainda faltam algumas MPs importantes para serem votadas e não perderem a validade. Mesmo com todo esse trabalho, o governo voltou seu foco para uma das suas principais bandeiras, a aprovação da reforma da Previdência. O governo ganhou uma importante batalha no Senado, mas ainda está longe de vencer a guerra. Assim como a MP da reforma administrativa estava prestes a vencer no dia 3 de junho, outras medidas provisórias consideradas importantes também podem caducar. E a preocupação maior é com análise aqui na Câmara dos Deputados, onde a votação costuma ser bem mais lenta. Uma delas é a medida provisória que cuida do marco regulatório do saneamento básico, que abre a oportunidade para empresas da iniciativa privada prestarem serviços nos estados. Uma outra MP considerada importante é a que trata do pente fino nos benefícios do INSS. Não, eu acho que é lamentável. Por exemplo, a MP do saneamento, que é fundamental, básico para a população brasileira, vai caducar. E nós vamos continuar com a população, metade da população, principalmente os mais pobres, vivendo na Idade Média. E, como disse um repórter, com idade média, com o telefone celular na mão e pisando na lama e no esgoto.
porque não vai votar por falta de acordo, eu não sei porquê. Isso eu lamento profundamente. Um exemplo que você está citando de MP com atraso foi a administrativa, em que um ponto fulcral, um ponto que todo mundo concordava, tanto na Câmara como no Senado, é que os ministérios têm que ser reduzidos. Isso aí ninguém discutia. Porque se cria uma celeuma e se protela a chegar a uma medida provisória em cima da hora para que uma casa revisora como o Senado não tenha esse tempo hábil e se avalie uma situação que poderia ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de tempo, e não se devolve para outra casa pela mesma alegação de não ter tempo. A gente também não teve tempo. Parlamentares das duas casas afirmam que não dará tempo para votar todas as MPs restantes até o dia do vencimento, mas algumas podem ser analisadas como projeto de lei, o que demandaria mais tempo. Com a aprovação da MP 870, o governo voltou a focar em uma das suas principais bandeiras, a reforma da Previdência. Nesta quarta-feira, após reunião com deputados do PP, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou estar confiante em alcançar um meio termo para que a proposta passe na Câmara. E nós estamos confiantes que essa participação da Câmara de Deputados e a influência decisiva dessas lideranças construtivas vão nos ajudar a superar o desafio da Previdência. Estamos confiantes que vamos atingir um meio termo, um objetivo comum, e que vai ser muito bom para o Brasil. E ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 867, que altera o Código Florestal. O texto, porém, não deve entrar em vigor. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não vai pautar a MP, que perde a validade na próxima segunda-feira. E o Supremo Tribunal Federal invalidou parte da reforma trabalhista que permitiu o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. A ação defendia a continuidade no trabalho de gestantes que exercem atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo e lactantes em qualquer condição, exceto quando apresentassem atestado de saúde que recomende o afastamento. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, de que a alteração implementada na CLT viola direitos constitucionais. E o Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje se o governo federal vai poder vender estatais sem a autorização do Congresso Nacional. A decisão deve valer também para governos estaduais e prefeituras. No ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que o governo não pode vender estatais sem o aval do Poder Legislativo. No julgamento de hoje, os ministros vão definir se a decisão liminar fica valendo ou se vai ser derrubada. Lewandowski adotou a medida ao analisar uma ação apresentada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. No entendimento do ministro, o aval do Legislativo é obrigatório quando a venda de estatais implicar na perda do controle acionário pelo poder público. No julgamento de hoje, os ministros devem decidir, além da necessidade do aval do Congresso para a venda de qualquer empresa pública, se uma lei genérica valeria para vários negócios ou uma para cada um. O plenário do Supremo ainda pode resolver se mantém ou derruba a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu a venda de 90% da participação acionária da Transportadora Associada de Gás, a TAG, que é subsidiária da Petrobras. Fachin considerou que a venda da TAG desrespeitou a decisão de Lewandowski. E o Banco Central pretende permitir a abertura de conta pessoa física em dólar no Brasil. E o presidente do BC já sinalizou que o processo será longo e gradual e que deve levar ainda alguns anos. De acordo com o presidente do Banco Central, o projeto deve ser apresentado em breve. Além da abertura de contas em dólar feitas por pessoa física, a modernização na lei cambial deve facilitar a entrada de investidores no país. Também haverá a possibilidade das pessoas terem contas em reais no exterior, desde que o país destino permita isso. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que, como o Brasil representa grande parte do PIB da América do Sul, já existe demanda das nações que fazem fronteira, além do Reino Unido, pela abertura de contas na moeda brasileira. De acordo com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a chamada conversibilidade total do real
deverá ser possível apenas daqui a 2 ou 3 anos. Campos disse que as leis cambiais brasileiras são bastante ultrapassadas e ainda muito rígidas. Segundo o economista, o sistema atual tem um alto custo para os investidores estrangeiros, principalmente nas operações de longo prazo. O primeiro objetivo do Banco Central agora é simplificar a legislação do câmbio e, assim, facilitar a vida de importadores e exportadores brasileiros. Atualmente, poucos setores podem abrir contas em dólar no país, entre eles o de seguros, infraestrutura, óleo e gás, além das embaixadas. O objetivo agora é buscar modernizar as regras cambiais no país, já que a maioria dos antigos regulamentos foram criados quando ainda havia a necessidade das empresas protegerem seu balanço de pagamento de choques cambiais. E a Justiça Federal do Paraná autorizou a transferência do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para um presídio do Rio de Janeiro. A juíza Luciane Maronese, da 2ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, pediu que as autoridades do Rio de Janeiro fossem consultadas para saber se havia vagas disponíveis para Eduardo Cunha. Na semana passada, a Justiça Fluminense aceitou o pedido de transferência que só dependia da decisão da Justiça Paranaense. A decisão foi publicada no Sistema da Justiça e não detalha para qual presídio ele continuará a cumprir sua condenação. Destaque internacional: o parlamento israelense aprovou a convocação de novas eleições, algumas semanas depois das legislativas de abril, que reelegeu Benjamin Netanyahu, que não conseguiu apoio suficiente para governar. Os israelenses voltarão às urnas possivelmente em setembro. O parlamento aprovou por 74 votos contra 45 sua dissolução e agendou novas eleições para 17 de setembro. Netanyahu não conseguiu formar coalizão, apesar de seu partido, o Likud, e de seus parceiros de direita e religiosos terem conseguido assentos suficientes nas eleições de 9 de abril. O ex-ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, impediu o acordo ao se negar a renunciar a uma de suas demandas principais, o que bastou para que 5 assentos de seu partido nacionalista, Israel Beitenu, arruinassem os esforços de Netanyahu. Como resultado, Netanyahu pressionou para que fossem celebradas novas eleições, a fim de evitar que o presidente israelense, Reuven Rivlin, selecionasse outro membro do parlamento para tentar formar o governo. E veja a seguir: greve geral e paralisação dos transportes públicos deixam cidades argentinas desertas. E você vai ver também tirolesa instalada na Torre Eiffel, onde alguns corajosos podem se aventurar a 90 km por hora. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8 horas com 49 minutos. Um ótimo dia para você. Olha só, falta apenas a assinatura do presidente Jair Bolsonaro para entrar em vigor a lei que permite a internação à força de dependentes químicos. Um problema que só aumenta e, segundo a Organização Mundial da Saúde, provoca mais de 500 mil de mortes por ano em todo o mundo. O Danilo sabe exatamente qual foi a última vez que usou drogas. Hoje tem 2 anos, 3 meses e 21 dias que eu não bebo e não uso droga, né? Cheguei aqui, uma situação bem degradante mesmo para um ser humano, né? No fundo do poço. E não dá para esquecer, o Danilo estava usando drogas em uma favela e foi levado à força para uma clínica de recuperação. Foi a mãe dele que impediu internação involuntária. Estava na favela, virado já uns 3 dias em uso, né? Usando crack. E minha mãe desceu até o ponto onde que eu estava, me descobriu onde que eu estava e me atraiu para casa. Falou, ó, vamos lá em casa, seu pai tá com fogo na casa. E nisso, eu subi a rua correndo. Mas chegando no portão de casa, alucinado, louco, nem percebi, não tinha fogo, coisa nenhuma. Quando os socorristas vieram me abordaram, 4 socorristas, né? No caso de Danilo, deu certo. Hoje ele é coordenador de uma clínica na zona norte de São Paulo e ajuda outros dependentes químicos. Esse tipo de tratamento pode ficar cada vez mais comum no Brasil com o projeto que autoriza a internação involuntária ou a força.
De acordo com o projeto, essa internação involuntária pode ser pedida pelo pai, pela mãe, parentes próximos ou funcionários públicos, como agentes de saúde e assistentes sociais. Mas para isso será necessário um laudo médico e o prazo mínimo é de 90 dias. Entre os especialistas, essa medida divide opiniões. Essa psicóloga trabalha com dependência química há 10 anos e ela é favorável à internação involuntária. Acredita que o uso frequente de drogas faz o paciente perder o poder de decisão. Ele perde porque uma vez no uso compulsivo e descontrolado, uma das áreas afetadas é a área da decisão, né? Então é uma doença que atinge o físico, o psicológico, o emocional, né? Ele entra num ciclo vicioso que ele não consegue sair. A internação involuntária já foi adotada várias vezes na Cracolândia, em São Paulo. Mas o normal é o atendimento voluntário em tendas montadas pela Secretaria de Saúde. Segundo a Prefeitura, todo ano, quase 60 mil pessoas passam por ali. Então nós estamos investindo na Prefeitura Municipal de São Paulo bastante no que a gente chama de porta de saída. Para aquele paciente que quer se tratar, onde a abstinência, claro, é uma das oportunidades boas que o paciente tem, ele pode também ter uma bolsa-trabalho para ter alguma atividade, ele arrumar uma colocação naquela habilidade que ele tenha e poder, sim, ficar longe do uso de drogas. O problema, muitas vezes, é saber quando pedir a ajuda. Esse rapaz, que está internado há 2 meses em uma clínica de recuperação, veio por vontade própria, mas reconhece que é difícil tomar a decisão. É muito difícil, às vezes você está perdido no mundo das drogas, é como se isso te cegasse, né? Você está, como eu posso dizer, você está tão envolto que você não enxerga mais que você está daquele jeito. Você não consegue mais enxergar uma perspectiva de vida, você não acha que você vai conseguir se recuperar, você não tem noção que existe uma recuperação, você acha que você vai acabar se matando e que é só isso que você tem para daí para frente. Ele acha que se demorasse um pouco mais para ser internado, não estaria aqui conversando com a gente. Até em casa mesmo eu acho que eu estava cometendo suicídio lento, assim, de certa forma, né? Eu não acredito que eu teria sobrevivido, não. Ele veio por conta própria, mas o Danilo, como a gente sabe, teve que ser internado à força. E hoje, quase 3 anos depois, agradece a mãe. Pelo jeito, ele também não estaria por aqui. E é bom ressaltar, se não fosse a mãe dele. A psicóloga foi conversar comigo, ela falou, ela fez isso porque ela te ama, sua mãe, entendeu? E ela vendo você se perder, e foi um ato de amor. Ela, que é fácil, é difícil pra gente que tá aqui. E agora quem tá lá fora, que tem que acordar de manhã, trabalhar, manter o paciente na clínica, entendeu? E vai se encaixando depois de um certo tempo. E os argentinos viram uma capital deserta nesta quarta-feira. A greve geral e paralisação dos transportes públicos ocorrem em meio à campanha eleitoral no país, que sofre com a crise econômica e o desemprego. A Venezuela reconheceu o terrível estado da economia. O Banco Central rompeu um silêncio de 3 anos e divulgou algumas informações sobre a economia do país. A instituição revelou que o Produto Interno Bruto caiu 47% desde 2013 e que a inflação ultrapassou 130.000% ano passado. Esse percentual ficou muito abaixo das estimativas do Fundo Monetário Internacional, que calcula uma inflação de 1.370.000% em 2018. Além disso, o Banco Central informou que as exportações de petróleo, principal fonte de renda do país caribenho, despencaram desde 2013. As importações caíram a 1/4 de seu volume, o que explica a grave escassez de produtos básicos, como alimentos e remédios. A profunda crise da Venezuela forçou mais de 3 milhões de pessoas a sair do país desde 2015, segundo as Nações Unidas. O presidente Nicolás Maduro, que chegou ao poder em 2013, vincula o colapso às sanções financeiras dos Estados Unidos contra a Venezuela e sua estatal petroleira PDVSA. As sanções foram intensificadas desde o início deste ano, com o apoio de Washington a Juan Guaidó, o chefe do parlamento, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países. Bem, vocês acabaram de ver, né, que o governo venezuelano reconheceu a devastação da economia ao revelar que a inflação atingiu mais de 130.000% em 2018 e que o PIB caiu pela metade
desde 2013 e ele acabou quebrando o silêncio estatístico de 3 anos. Mas seguimos com o jornal, Juliana. E uma tirolesa foi instalada no 2º piso da Torre Eiffel, onde alguns sortudos corajosos podem se aventurar em um percurso de 1 minuto a 90 km por hora no coração de Paris. A Cidade Luz inaugurou nesta quarta-feira uma tirolesa no seu ponto mais emblemático. Ela foi colocada na Torre Eiffel e faz parte da promoção do torneio de tênis Roland Garros. Com 800 metros de comprimento, a tirolesa conecta o 2º piso da Torre Parisiense com a Escola Militar. O trajeto é realizado em 1 minuto a uma velocidade de 90 km por hora. A altura média é de 115 metros. A sensação é mais fluida do que parece. O começo é assustador porque parece que vai cair, mas no final o percurso é super suave. E é enorme, é genial. Para a tristeza de muitos, a tirolesa não está aberta para todo mundo. Uma empresa patrocinadora de Roland Garros realizou um sorteio online e somente 260 afortunados vão poder deslizar sobre o céu parisiense. E para Paris já é bacana. Agora imagina fazer esse... Você teria coragem? Com certeza, lógico. O importante é se divertir, não é? Muita aventura. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias para você. Até lá!